Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais uma quinta-feira de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, né, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Né? Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo desse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu envio vibrações positivas para as irmãs e os irmãos, né? Peço paz para o Brasil, paz para o planeta Terra e envio vibrações também para o universo. Né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, né? Psicografado pelo Mestre Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz. Eu vou falar de 3 itens. O primeiro item que nós somos sempre convidados para a caminhada do bem, porém nos recusamos porque estamos presos, né, na maioria das vezes, nos desejos mundanos do materialismo. O outro item é que Jesus envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo, cito o exemplo do Martinho Lutero, né, que foi o espírito de Paulo de Tarso. O outro item é que André Luiz ele fala que a eutanásia mata o corpo físico e o espírito fica preso a esse corpo. E também a eutanásia ela mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Então, sim, estamos aqui na quinta-feira, né? Eu estou na 4ª temporada estudando por esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi o livro Ramatiz e o Evangelho do Cosmos, Pergunta e Resposta entre o Espírito Ramatiz e o Médium Exílio Mais. E a 3ª temporada foi o mesmo livro. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura. Estou no capítulo 24, né? Não coloqueis a candeia sobre roqueiros. Coragem da fé. Item 13. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também. Eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, ou eu renegarei também. Eu mesmo diante do meu Pai que está aí no céu. São Mateus 10, 32, 33. Item 15. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, né, as perseguições e as contradições, e mesmo os simples sacarmos aos quais se expõe, né, quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre a fraqueza em recuar diante das consequências da sua opinião e em renegá-la, mas acaso de uma covardia tão grande quanto é de fugir no momento do combate.
Vamos entender isso aqui, né? A coragem da fé. Né? Aí Jesus coloca aqui, todo aquele que me confessar e me reconhecer, eu vou confessar também. E eu vou reconhecer também. Querendo dizer aqui que Jesus é que todos nós temos que ter fé, né? Fé naquilo que a gente vê e aquilo que a gente acredita, né? A pessoa vendo Jesus, reconhecendo Ele, quem Ele é, Ele está nos ajudando também. Ele está nos reconhecendo quem nós somos, né? Então temos que ter essa fé verdadeira. Então ele cita isso como exemplo, né? Então, a pior covardia é a gente não querer reconhecer. Porque Pedro negou ele 3 vezes antes do galo cantar. A maioria dos seus discípulos, e todos eles, sumiram, né? Depois que Jesus foi preso. Então é nesse conceito que Jesus coloca. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia, amém.